Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio é a introdução do último Parenta que foi ao ar. Aqui eu apresento o contexto que gerou a troca e a troca que gerou a introdução. Basicamente isso. Se você está chegando agora, essa escuta te situa no universo Parentalidade Preta. As introduções do Parenta, que é o carro-chefe aqui, são audiodocumentários onde eu faço uma pesquisa que vai embasar a troca que vai gerar o episódio. É um conjunto total e eu desmembrei em partes para que você possa usar fora de contexto ou ouvir de novo sozinho, enfim, do jeito que for melhor para você aí. E se você quiser ouvir a troca completa, aceite meu convite e volte a alguns programas aí no seu feed, beleza? E mais uma coisa, se você tiver condições, você pode se comprometer mensalmente lá no apoia.se/parenta ou com Pix recorrente. A chave é pixparenta@gmail.com. Na descrição desse episódio estão todos os links da campanha e todos os caminhos para seguir escutando. E aproveitando que você está aí agora, não deixa de seguir o Parentalidade Preta onde você está ouvindo esse episódio e avaliá-lo com uma nota boa, 5 estrelas, um like, alguma coisa que faça com que a plataforma entenda que esse conteúdo é bom para você. Só assim ele chega mais para você e para outras pessoas. Recados dados, vamos direto para o episódio. O Dia das Mães é uma data basicamente conhecida por sua estrutura ocidental. A sua origem oficial é do início do século XX, mais precisamente em 1914, quando a filha de uma enfermeira que lutou na Guerra Civil Americana usou a sua influência para criar uma data em homenagem à sua mãe. Sabe-se, entretanto, que o Dia das Mães, ou as festividades que homenageiam a maternidade, a abundância e a fertilidade, são um pouco mais antigas no mundo. Sempre houve reconhecimento das potências da mulher, do seu maternar e da gestação de uma cultura. Uma das histórias mais conhecidas dessa narrativa, consoante com o espírito patriarcal que eu tanto questiono aqui, começa, infelizmente, a partir de um homem. Um homem não, um titã. Um pai que temia o crescimento dos seus filhos. Mas para falar disso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. De acordo com a mitologia grega, Urano, que representa o céu, e Gaia, que representa a terra, dão luz a Cronos e Rhea. Cronos havia sido informado de que um dos seus filhos o destronaria, fato esse que o fazia se sentir ameaçado e vulnerável. No auge de sua loucura e ambição, ele decidiu que devoraria cada filho que nascesse da sua relação com a sua esposa e irmã, e assim se sucedeu. Como um impulso monstruoso, à medida que nasciam, as crianças eram devoradas uma a uma. A primeira foi Hestia, a deusa do lar, da família e do fogo sagrado. Depois, Deméter, a deusa da agricultura, da fertilidade, das estações do ano e da colheita. Depois, Hera, que seria a rainha dos deuses, a deusa do casamento, da paternidade e da fertilidade. Tempos depois veio Hades, deus do submundo, da morte, das riquezas e das riquezas ocultas. Depois seria Poseidon, deus dos oceanos, dos terremotos, dos cavalos e dos maremotos. Desesperada com a loucura de Cronos, com seu sexto filho, Rhea decidiu enganar o companheiro e entregou, no lugar do bebê, uma pedra enrolada em panos. Ele se deu por satisfeito e encerrou por hora o seu desespero. Rhea então escondeu a criança numa caverna em Creta, onde ela foi criada por ninfas e amamentada pela cabra Amalteia. Devido à proteção de sua mãe, quando cresceu, Zeus, o filho não comido, lutou contra seu pai e libertou seus irmãos de seu ventre. Cronos foi derrotado e banido para o Tártaro, e Zeus, com a proteção de sua mãe, liberou os irmãos. Rhea é vista como a mãe de todos os deuses e foi frequentemente associada à fertilidade e à maternidade. Na Grécia Antiga, ela era honrada com festivais em sua homenagem, incluindo um que era realizado no final de março ou no início de abril, quando era celebrada a chegada da primavera e o renascimento da natureza. Tudo isso faria muito sentido na construção da imagem da mãe como um ser que dá a vida e a protege. O paralelo do mito deixa exposto a importância da mãe, inclusive na construção da cultura como algo vivo. Até esse ponto, talvez o imagético da maternidade estivesse bem representado e de maneira bem abrangente, mas a gente precisa retomar o fato de que a cultura grega não era a única e tampouco isolada das influências do mundo.
A maternidade sempre esteve ligada à fertilidade e vice-versa em diversas culturas, e é sobre essas culturas que a gente vai falar um pouco agora. A crença da deusa mãe é uma ideia que se estende por muitas culturas e religiões de todo o mundo, desde a antiguidade até os dias atuais. Acredita-se que a deusa mãe seja a divindade feminina que representa a fertilidade, o amor, a maternidade, a criação e a proteção. Ela também tem sido associada às práticas religiosas pagãs, como o culto da deusa Wicca e outras tradições ditas neopagãs. Em muitas dessas crenças, a deusa mãe é vista como uma força criativa e divina que permeia toda a natureza e é vista como um símbolo de poder feminino e capacidade de dar a vida. E a seguir eu compartilho uma lista das divindades mundiais que são ligadas a essas duas propriedades, a fertilidade e a maternidade. A primeira é Isis, de Kemet, que foi te apresentado como o Egito Antigo. Ela é deusa da fertilidade, da maternidade e protetora das crianças. Ela era considerada a mãe de todos os faraós e a protetora da realeza. Ela era representada amamentando o filho Horus e frequentemente associada à lua crescente. Em seguida vem Pachamama, da cultura andina, é a deusa mãe da terra, responsável pela fertilidade, o sustento e a harmonia da natureza. É uma divindade muito respeitada nas culturas andinas, especialmente no Peru e na Bolívia, onde ainda é cultuada em festivais e rituais. A próxima é Coatlicue, do México Antigo. É deusa asteca da fertilidade, da maternidade e protetora dos nascimentos. Ela é representada como uma mulher vestida com uma saia de cobras e um colar de corações humanos e as mãos decepadas. A próxima é Iemanjá, que é do candomblé e das religiões afro-brasileiras. É uma divindade iorubana associada à maternidade, à fertilidade, o amor e protetora dos lares. É cultuada principalmente no Brasil e na Nigéria, e é considerada a mãe de todos os orixás, e é frequentemente representada como uma sereia. Da mitologia Ewi e das religiões africanas, Ma'u é a deusa mãe. Ela é associada à fertilidade, à maternidade, ao amor e protetora da vida. Ela é considerada a mãe de todos os seres humanos e animais. É frequentemente representada como um sol em sua mão direita e a lua em sua mão esquerda. Da mitologia Fon e de outras religiões africanas, vem Nanã, que ela é a deusa mãe das religiões africanas Fon. É associada à fertilidade, à maternidade, ao amor e protetora da vida. É considerada a mãe de todos os seres humanos e animais. É frequentemente representada como uma anciã com longas tranças de cabelo branco e um bastão. Ala, que é uma divindade nigeriana da mitologia Igbo, é a divindade associada à maternidade e à fertilidade. Ela também é associada à terra, à colheita, à cura e à justiça. De acordo com a crença Igbo, Ala é a deusa da terra que dá vida e sustenta todos os seres vivos. Ela é considerada a mãe de todos e é responsável por garantir a prosperidade e a continuidade da vida. Por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, em uma posição de destaque, eu vou falar daquela que no Brasil é associada diretamente ao cuidado, à maternidade e à vaidade. Aquela que cuida dos demais sem, contudo, deixar de olhar para si. A rainha das águas doces, Oxum. Oxum é uma orixá da mitologia Yorubá, que governa sobre as águas doces. Seu nome vem do rio Osun, localizado na região sudoeste da Nigéria. Ela é cultuada em diversas religiões afro-americanas, incluindo o candomblé e a umbanda, onde é sincretizada como Nossa Senhora da Conceição. Oxum é filha de Iemanjá e Oxalá, e é considerada a Senhora da Beleza, da Fertilidade, do Dinheiro e da Sensibilidade. Ela representa o poder feminino através da mulher, elegante e amorosa, mas também inteligente, determinada, persistente e desinibida. Sua proteção ao feto durante a gestação a associa com a maternidade e ela é conhecida por ter um forte carinho pelas crianças. Além disso, Oxum é associada à riqueza, ao amor, à prosperidade, à beleza e à sensualidade. Ela é dona do ouro e das pedras preciosas, sendo cultuada como a rainha da nação Ijexá e também tendo o título de Alodê, o que significa Senhora da Sociedade. Também tem relação com os Ibejes, que são divindades gêmeas da fertilidade, e a sua imagem é frequentemente representada por uma mulher africana elegante, adornada com joias de ouro, sentada à beira de um rio, segurando um espelho dourado e amamentando um bebê ao colo.
Com tantas características, seria impossível dissociar Oxum da maternidade. Mas para falar um pouco mais de maternidade, agora a gente vai ouvir as palavras da nossa convidada. Maternidade é uma palavra que eu rejeito um pouquinho, sabe? Porque a maternidade ela é uma coisa meio que passiva, né? A partir do momento que você gestou uma criança, que você botou uma criança no mundo, ou ainda que você adotou uma criança, você já está exercendo a sua maternidade. Mesmo se você não estiver se preparando, se você manteve a criança alimentada, deu banho, enfim, colocou na escola, você já está exercendo a maternidade, né? Eu sempre falo de maternagem, por isso o nome, inclusive, do meu perfil era para ser Maternidade Preta, e aí pensando sobre isso eu optei por maternagem. Maternagem é uma coisa mais ativa, é aquilo que você se prepara, é aquilo que você tem intencionalidade, né? Vai além de manter uma criança viva. Que tipo de criança você está colocando no mundo, que tipo de pessoa você quer ajudar a formar, que tipo de cidadão você quer que ela seja. Lógico que as crianças não vão aí dar conta de suprir todas as nossas expectativas, mas minimamente a gente tem um filho, a gente quer que ele seja uma pessoa decente, que ele seja honesto, enfim, a gente tem intenções nessa criação, né? E aí eu vejo a maternagem nesse sentido de você pensar sobre o tipo de pessoa que você está ajudando a se formar. E no meu caso, eu vejo que, sendo uma mulher preta, eu preciso inevitavelmente pensar o quanto o racismo atravessa as vivências da minha família e de todas as pessoas à minha volta. Então, a minha intencionalidade com a maternagem tem que passar por isso, tem que passar pelo recorte de raça. Então, maternar é criar uma criança antirracista, maternar é criar uma criança preta empoderada, né? Do ponto de vista da mãe preta que sou, é criar uma criança empoderada, consciente e valorizando as suas raízes, orgulhosa das suas tradições, da sua cultura. Maternar é sempre promover essa valorização para mim, né? Não é só trazer a criança honesta e feliz e bem educada e bem alimentada. É criar uma criança preta potente. É se dar conta de que você não pode simplesmente assistir a criança crescer, né? A gente dá trabalho pra caramba, requer estudo, que eu acho que é uma coisa super importante que a gente se deixa levar, né? Com essa ideia de que maternidade vem com instinto. A maternidade pode até ser, mas a maternagem não. Você estuda, você se prepara e mesmo assim você quebra a cara pra caramba, mas é todo dia se esforçando para trazer uma nova vivência e ter trocas com as crianças, que eu acho que uma coisa super importante de maternar de fato é você enxergar a criança que você está maternando e não só reproduzir manuais de parentalidade, de criação de filhos, né? Porque nenhum livro no mundo está sendo escrito sobre o meu filho, está sendo escrito sobre uma criança genérica que não tem os atravessamentos que a minha criança tem. Então a maternagem tem que estar ligada nessa criança de verdade, né? Na minha criança e não em todas as outras. Percebe-se que em todas as crenças antigas o papel da mãe é da gestão da vida e da comunidade ou da civilização em si. Fica muito claro, em contraponto à doutrina judaico-cristã, que a mãe é a origem de tudo. Reia protegeu seu último filho para que ele tivesse condições de resgatar os irmãos, derrotando o pai. Quando Osíris foi derrotado por Sete, seu irmão, por inveja, Ísis foi a única que sabia reconstruir seu corpo por conhecê-lo tão bem e por amá-lo tanto. Coatlicue da mitologia asteca deu à luz ao deus da guerra e a partir desse momento virou a mãe da criação. Pachamama é uma mulher idosa que anda com um saco de sementes e dá a vida. Depois da sua morte, o corpo de Iemanjá verteu vários orixás do panteão iorubá. Fica nítido que várias culturas tiveram seu ponto inicial na maternidade. Eu queria deixar uma pergunta. A quem interessa que mães pretas não possam maternar de maneira plena? A resposta você já sabe. E é com muita responsabilidade que a gente não se dá o direito de discutir questões triviais da maternagem. Nesse programa, especialmente, a gente vai falar dos nossos atravessamentos na criação de crianças pretas. E para essa troca, eu queria te convidar para a gente ir um pouco mais a fundo nas questões que nos atravessam. Afinal de contas, não existe uma maneira universal de se criar filhos. Por isso, hoje, a gente vai falar da maternagem preta. Essa introdução foi pensada como uma peça autônoma. O trabalho que você acabou de ouvir envolve pesquisa, leitura, escrita, escuta atenta e decisão editorial.
Eu roteirizo, faço a curadoria, gravo, edito e finalizo cada um desses episódios sozinho. Eu escolhi separar essa introdução porque nem toda escuta acontece do mesmo jeito. Às vezes a gente precisa só do contexto mesmo. Às vezes é um ponto de partida. Como você bem sabe, o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem atalhos. Manter esse tipo de cuidado dá trabalho e tem custo. Por isso, se esse formato te serviu, te citou ou te acompanhou em algum momento, eu te convido a se comprometer com Parentalidade Preta. No valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que elas sejam, você já me ajuda a manter isso tudo funcionando, sustentar novos episódios e garantir que essa travessia continue existindo. Você pode se comprometer mensalmente lá no apoia.se/parenta ou com Pix recorrente. A chave é pixparenta@gmail.com. Na descrição desse episódio estão todos os links da campanha e todos os caminhos para seguir escutando. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir mais esse episódio, e a gente se escuta no próximo.